Bom dia, pessoinhas. Bom Tudo dia, Sora. bem? Bom dia, Sara. Nossa, eu demorei um pouquinho para entrar, achei que vocês estavam na outra aula. Bom dia, Sara. E aí, tudo bem com vocês? Tranquilo? Bom, para quem já está na sala, a gente vai continuar os exercícios hoje da literatura, tá? Do capítulo 12, do quinhentismo, tá? Mas ficaram dois exercícios para trás das crônicas do descobrimento. Alguém fez os dois exercícios últimos? Sim, Sora. Não, né? Eu fiz, Sora. Então vamos lá, a gente vai rapidinho já Também batendo fiz. dois exercícios. Vamos lá, ó, página 519 da apostila 3. Sora, tá dando pra, É a 3 essa. ouvir? Não, é a apostila 2, né? Sora. Tá dando para escutar? Sora, tá dando pra você ouvir o meu áudio? Melhorou? Eu estou escutando bem, tá Ah, bem alto, Bruno. ok. O seu tá tranquilo, Sora. Seu Tranquilo. áudio tá tranquilo. Então, fechou. Ah, pessoas, vamos para o capítulo 11, acho que a gente já está um pedacinho aí. Na página 519, tinha dois exercícios lá. Eu queria saber se alguém fez. Eu Senão a fiz. gente já vai Você também. para o quinhentismo. Então vamos lá, vamos responder. Perfeito. Precisa seguir o cronograma, tá? A gente tem que ir fazendo os exercícios juntos. Eu coloco alguns exercícios para vocês, mas eles pedem que a gente siga um pouco também da apostila, tá bom? A gente faz um pouquinho para facilitar, mas os exercícios da apostila são um pouco mais complexos, ok? É bastante interpretação de texto. Então vamos lá para a página 519. O exercício 9, eu vou colocar a apostila aqui para vocês, tá bom? Que eu tenho ela. Dá para enxergar bem aí? Vocês estão me escutando? Sora, ainda não apareceu a apresentação de tela. Ou, peraí, desculpa, eu sei o que é. Aqui, apresentar agora, tela inteira. Agora sim, né? Agora sim, Sora. Tá, perfeito. Vamos lá, página 519. A gente não pode perder muito tempo, tá? Que tem exercícios ainda para fazer, ok? O exercício 9. Se todo mundo está com a apostila aí, vamos lá. Ciseslau Milós afirma que o exílio é a situação existencial do homem moderno. O exílio quer dizer um isolamento pessoal, tá? Para quem não viu na aula, eu já falei sobre isso. O exílio é um isolamento. A pessoa se isola, por exemplo, para escrever um livro, tá? Para ler um livro, ela faz um isolamento, ok? Quer dizer, exílio. Tá? Então, na modernidade, o homem ainda não superou a desdita de permanecer permanente desterro, tá? Que é o exílio. Ele pede para a gente explicar o sentimento de exílio que está incutido na visão e percepção do eu lírico no texto 2, que nós lemos também a semana passada, ok? Ó, que é o da retificação. Eu precisaria que vocês fizessem. Se alguém já fez, quer responder para mim? Bruno, já fez? Fiz, Sora. A Letícia também. Então vamos lá. Você fala um para mim e a Letícia fala o outro, porque eu acho que o pessoal não respondeu ainda. Mas vamos que a gente precisa terminar esse capítulo. Então, no exercício 9, você quer fazer alguma colocação, Bruno? Ah, Sora. É, Do, pelo que eu do texto entendi. 2. É. Uhum. Sim, eu coloquei assim, Sora. O texto 2 faz menção ao texto, né? A composição do Gonçalves Dias, Canção do Exílio, né? Onde o Gonçalves Uhum. Dias fala sobre a terra de origem dele, né? E ele exalta a terra dele, falando sobre as palmeiras, falando sobre o sabiá, né? E só que Uhum. esse texto 2 citado nessa questão, o eu lírico, ele traz à tona elementos da urbanização que destruíram essa paisagem, né? Essa paisagem natural, essa Sim. exaltação trazida pelo Gonçalves Dias.
Foi isso que eu pensei. Perfeito. Tá perfeito, Bruno. Eu vou só fazer uma colocação para quem quiser escrever aí na apostila a resposta do 9. A resposta do Bruno está certa, tá bom? O que a gente pode colocar é assim, que a pátria passou por transformações, tá? Houve mudanças, né, na nossa pátria. E ele coloca bem isso aqui na retificação, onde ele coloca: o Sabiá ganhou um festival e está rapidamente exterminado. E construíram autoestradas no lugar das palmeiras ali. Tá? Então, houve mudanças nessa retificação. O que vocês podem colocar é que o eu lírico, ele ficou inconformado. Essa é a palavra que a gente deve colocar na resposta da 9. Tá? Então, ele ficou inconformado, por isso que ele fez a retificação embaixo do poema das palmeiras, ok? Vamos para 10. Letícia respondeu a 10, ou mais alguém? Senhora, eu respondi pela metade, porque estava pedindo para fazer tipo, uma observação, eu não consegui fazer. Aí eu só coloquei que o texto ele foi escrito de forma direta, e igual você falou, tem o estranhamento do eu lírico, do autor, no caso. Sim, perfeito, perfeito, é isso mesmo. É bem esse estranhamento, essa mudança. Então, a resposta do 10, a gente poderia colocar até uma frase aí, tá? Respondendo, que ainda continua inconformado, né, o eu lírico, e aquele pedacinho onde fala assim, ó: derrubaram as palmeiras para no lugar construírem uma autoestrada. Essa seria uma resposta específica da 10, para estar no trecho ali da retificação, ok? Então, a gente pode colocar aqui essa 10 como um sujeito indeterminado, tá? Eles pedem que consiste o estranhamento porque é indeterminado. Tá? Mas deixa na resposta: derrubaram as palmeiras. É nesse pedacinho que a gente vê a intenção, né, que o autor passou para a gente. Ok? Respondido, todo mundo anotou? A gente vai passar para o quinhentismo agora, exercícios do quinhentismo. Vamos para a página 520. Como nós já falamos bastante sobre esse quinhentismo, eu vou fazer uma perguntinha rápida. Vamos ver se alguém sabe responder. Em qual escola literária está classificado o quinhentismo? Se alguém quiser colocar no chat aí também, eu tô lendo. Alguém sabe me dizer a escola literária do quinhentismo? Já falei muito sobre isso, hein? Falei sobre isso na primeira aula que nós tivemos. Vocês devem estar pesquisando uma hora dessa, né? Eu posso responder ou alguém vai arriscar? Senhor, eu ia riscar, mas não sei se está certo, não, então deixa quieto. Não, fala, quero escutar. Pode falar, Bruno. Eu vou até fazendo a chamada de vocês. Pode falar, Bruno, estou escutando. Senhor, o quinhentismo, ele não é uma escola literária, né? Ele está dentro do classicismo ou não? Perfeito, Bruno. O quinhentismo não é uma escola literária, gente, é uma coisa para não esquecer nunca mais na vida, tá? Isso cai em muitos vestibulares, em concursos sobre o quinhentismo. O quinhentismo realmente foi a época do descobrimento, das navegações, então não é uma escola literária, ok? Valeu, viu, Bruno? Muito obrigada por lembrar. Esse é o único que não é uma escola literária. Realmente ele vem ali pelo pedacinho do classicismo, mas não entra como escola literária, tá bom? Deixa eu ver que página que eu tô. Então, nós vamos passar o quinhentismo, nós vamos direto para os exercícios, tá? Nós temos duas literaturas de informações não, nós temos duas literaturas educativas no quinhentismo, que é a literatura de informação, tá bom? Informativa. O que era literatura informativa? Alguém quer responder para mim? Descrevi os aspectos, os elementos do Brasil, né? Do novo pedaço de terra encontrado. Do Novo Mundo. Isso, perfeito. Literatura de informação. Coisinha também dica para guardar, gente. Ela foi informativa, quando eles informaram como era o Brasil, o que tinha sobre as terras, os índios e tudo mais. Depois tem a literatura formativa, né? A literatura formativa foi a formação dos índios, a catequização dos índios, ok? Ela
são bem parecidas, mas tem uma diferença informativa e formativa. E guarda essas duas dicas para não esquecer mais, hein? É facinho. Agora nós vamos para os exercícios, página 523, tá? Esses exercícios são bons a gente fazer agora bem depois que a gente já passou tudo, para ver se vocês lembram alguma coisa. Vamos lá para o primeiro exercício. Os textos produzidos no período quinhentista eram escritos por viajantes portugueses, além de outros estrangeiros, né, que aqui chegavam. Logo, trata-se de uma manifestação literária sobre o Brasil, não do Brasil, sobre o Brasil, ok? Qual seria uma diferença nessa época? A resposta realmente não é bem uma diferença, tá? É uma explicação do que acontecia com esses textos produzidos no quinhentismo aqui nessa época. Alguém respondeu já? Vocês não fizeram? Vou fazer agora. Senhora, posso falar? Pode sim. Antes, nesse período, era a época em que as pessoas de fora escreviam os textos. Então, era meio que uma impressão que eles tinham do Brasil. Por exemplo, os portugueses, a galera que vinha lá da Europa. Não era uma visão de quem morava ali dentro mesmo, tipo os índios. Então, por isso que tem essa relação de que eles falavam das manifestações literárias, e não do Brasil. Perfeito, Letícia, muito obrigada. Professor, e é por então, isso a gente pode que deixar hoje essa em dia a gente tem uma visão deturpada, né, do que aconteceu na época. Tipo assim, a gente tem só um lado, né, e não o lado dos índios, né, dos nativos. Sim, perfeito. Bruno, essa colocação foi ótima. Porque as pessoas sempre debatem, ainda existe muita briga hoje entre escritores e leitores sobre esse descobrimento. Muitos dizem que os portugueses roubaram o Brasil, outros dizem não. Ele foi achado, ele estava ali, alguém ia achar um dia, né? Senão ia ficar uns indinhos ali, talvez para o resto da vida, talvez não. É difícil a gente falar sobre isso, tá? Muita gente acha que o que está escrito ali é aquilo ali, mas tem bastante controvérsias, tá bom? Se vocês pegarem um dia para ler sobre a história do Brasil, vocês vão pegar vários livros que vai ser uma discussão boa. Tá bom? Mas perfeito, Bruno, é isso aí. Então, realmente a gente pode colocar a resposta da 1 como os textos escritos por aventureiros, tá? Que foi o que a Letícia falou. Vieram muitos aventureiros. Então, os textos foram escritos por aventureiros, não propriamente ali do Brasil, pelo Brasil. Tá bom? Essa é a resposta da 1. Vamos para 2? Quer ler? Alguém quer ler? Tá todo mundo muito quietinho hoje. Professor, o Alan tem microfone. Nayara, tá com o microfone, Nayara? Oi, Alan, tá com o microfone? Eu gosto de escutar a voz de vocês. Vocês não fazem ideia como eu gosto. Eu gosto que Professora, vocês se você leiam, quiser, eu porque leio. quando vocês leem, vocês vão treinando também. Então, pode ler, meu bem, agradeço. Vamos lá para 2. O poeta modernista Oswald de Andrade, em certa ocasião, disse o seguinte: antes de os portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Levando em consideração as reais intenções dos estrangeiros que aportaram em nossa terra, em um primeiro momento, explique o comentário de Oswald. Tá. Dá uma pensadinha aí. Se alguém já respondeu, pode me falar, tá? Que eu tô todo ouvidos aqui. Vamos lá, gente, vamos interpretar ela então. O poeta moderno Oswald disse que os portugueses, antes dos portugueses descobrirem o Brasil já tinha descoberto a felicidade. Isso nos leva a crer que é uma resposta Professora, fácil, muito fácil. eu acho que é um pouco daquilo que a gente estava falando, né, sobre a visão dos dois lados. Tipo assim, os portugueses, obviamente, eles queriam vir para cá, né, não queriam vir aqui para fazer algo amigável, né, eles queriam vir aqui de interesse de extrair material, de extrair minério. Sim, boa.
antes disso, os índios viviam de Então, boa ali, né? Então, eles estavam tranquilos, sem os portugueses. perfeito, Bruno. Talvez se os portugueses não tivessem, entre aspas, descoberto, né? Na verdade, colonizado o Brasil, Uhum. a gente não estaria como a gente está hoje, mas os índios estariam de boa, seria melhor para eles. Sim, eu acho que sim, né? Não ia ser tanta disputa, tanta guerra, né? Tanta cobrança. É bem isso, os índios viviam de boa, como diz o Bruno. A resposta da 12, então, vocês podem colocar, não o de boa, tá, Bruno? Vamos colocar assim, os índios já eram felizes, tá? Essa é a resposta da frase que Oswaldo citou, tá bom? Então, ele quer dizer isso, que os índios já eram felizes, já estavam de boa, não precisava nada para fazer eles, para que eles ficassem melhores, ok? Então, vamos lá, vamos para 3. Alguém vai ler, Carol? Vamos ler para mim, Carol? Eu leio sim, Sora. 3. Explique em que medida a chamada literatura jesuítica contribuiu para o processo de dominação dos indígenas brasileiros. Vamos lá, dá uma pensadinha aí, vocês podem me falar, eu estou escutando, tá bom? Minha Cris, eu já tenho uma resposta dela. O que os jesuítas fizeram, os portugueses fizeram para os índios que Eles mudou a catequizaram os índios. Ô, senhora, essa literatura Sim. jesuítica, ela faz menção à literatura formativa, né? Que é o que a Carol disse sobre a catequização dos índios. Isso é importante para dominar os índios, né? Tipo, tirar a cultura deles, tirar o que Perfeito. eles tinham de melhor para eles, para impor uma cultura e assim poder dominar. Isso, perfeito. Perfeito, cara. Nossa, ótimo. O que fizeram? Eles transformaram a religião dos índios, tá? Essa é uma das respostas. Transformaram a religião, transformaram os costumes, tá? Eles tinham vários costumes, tiraram os costumes deles, colocaram roupas neles, tá? Isso é um costume. Eles andavam nus e começaram a andar de roupas. Depois colocaram outros valores, né, na vida deles e os catequizaram. Então, toda essa transformação vive nesse processo, ok? Os costumes, a religião, a comida, botaram roupa, viraram os coitadinhos de cabeça para baixo, né? É bem assim, tá bom? Então, a resposta da 3 fica assim, ok? Ou se alguém não for entendendo a resposta, me chama aí no chat que a gente vai falando sobre isso, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a próxima? Quem vai ler a próxima? Estou esperando. Eu leio, senhor. Vamos lá, meu bem, obrigada. Qual que é A 4, página 523. Não tá aparecendo aqui pra mim. Opa, peraí. Aí, pronto, melhorou? Uhum. A 4? Isso. Classifique as afirmações a seguir em verdadeiro ou falso. A carta de Pero Vaz de Caminha constitui a certidão de batismo da literatura brasileira. Vamos já respondendo? Vamos falando e respondendo, pode ser, pessoal? Então, vamos Pode lá. ser, A senhor. carta de Pero Vaz de Caminha constitui a certidão de batismo da literatura brasileira? Essa é uma pegadinha, hein? É falso? Quem acha que é verdadeiro? Senhor, eu acho que é falso, porque, tipo, é que nem a gente viu na questão, não foi uma coisa produzida no Brasil para o Brasil, foi uma coisa produzida sobre o Brasil, mas não pelo Brasil. Então, acho que não seria o início da literatura brasileira. Muito obrigada, Bruno. É falsa. A carta de Pero Vaz de Caminha não é a certidão de batismo. Ele não fala que o Brasil se criou devido a isso, tá? Ele foi uma carta informativa, tá? Não a certidão de batismo. Ele fica bem claro, tá bom? Então é falsa,
Ok? Vamos lá, Nayara. Calma aí. O objeto maior dos descobridores que aqui chegavam era se estabelecer na Terra e formar uma nação. Verdadeiro ou Falso, falso? Sora. Falso. Nossa, Totalmente falso. falsíssimo, né? Muito Perfeito, falso. gente. Super falso. A Vamos lá, atenção, terceiro. a Pode ir, atenção dos desculpa. jesuítas estava voltada principalmente para a descoberta de metais preciosos. É isso? Falso. Falso, F, falso. Pode ir. A cultura indígena foi significativamente devastada por meio do processo de catequização. Verdadeiro. E aí? Verdadeiro. Verdadeira, essa é verdadeira. Pode As manifestações literárias do quinhentismo apresentam alto teor descritivo e importância histórica. Verdadeiro. Verdadeira. Perfeito, gente, vocês estão ótimos. Ó, F, 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 V e V, ok? A resposta dá 4. Eu não sei se ela tem... Não, ela só tem que responder, né? Bom, nós temos as 5 aqui agora, das manifestações literárias produzidas. Essa é um pouquinho grande, eu vou pedir para depois vocês darem uma lida e ver se vocês escrevem alguma coisa sobre isso, tá? Apresente a principal diferença entre as manifestações literárias produzidas pelos exploradores e produzidas pelos jesuítas. Ó, tem uma resposta boa já para ela, tá? Eu não olhei nem resposta minha de gabarito aqui, não sei se vocês têm resposta em gabarito aí, mas são palavras, são 2 palavras para colocar aí. Apresente a diferença entre as manifestações literárias produzidas pelos exploradores e as produzidas pelos jesuítas. Quais são? São 2. Resposta. Professora, a produzida pelos exploradores era informativa e pelos jesuítas era formativa, basicamente isso. Perfeito, Bruno. Ótimo, ótimo, muito perfeito. Parabéns. É isso aí, gente. As 5, uma resposta única. Porque se você entende o que é literatura informativa e entende o que é literatura formativa, a resposta está aí. Tá bom? Se precisar escrever um texto sobre isso, vocês vão saber o que vocês vão falar. Ok? Então, a 5 ficou literatura informativa e formativa. Tá bom? Anotem aí. Vamos lá, exercício 6, exercícios contextualizados. Eu não sei se vocês vão lembrar um pouquinho sobre o que eu dei para vocês no PowerPoint, do quinhentismo, onde fala sobre os versos contados. Tá? Se vocês pegarem lá no Classroom, tá bem explicadinho lá, eu fiz já, e fala sobre isso, e fala sobre a contagem dos poemas. Vocês lembram como se conta esse poema? Senhora, você está falando sobre, tipo, métrica? Isso, métrico, esse mesmo, Bruno. Onde você vê se é decassílabo, monossílabo, tem várias contagens, que eu não procurei aqui no meu PowerPoint aqui. Mas se alguém souber já contar, pode fazer ele, dá para contar. A primeira linha, se você contar o primeiro ali, você já vai saber a resposta dele. Tá? É a expansão dos versos que a gente fala. Eu havia me esquecido. Porque você tem que separar por como é que se diz? Por sílabas, né? Então, quando você separa ali, não sei como é que está no exercício de vocês, ele mostra a alternativa para separar, não mostra? Ou está igual ao meu, a contagem? Como assim, senhora, alternativa para separar? Assim, você tem que contar ele, não tem? Vamos ver se vocês lembram sobre isso. Sim. Separa o verso, vamos lá. Cor, de, separaria o i, mas não. Quando você pega uma sílaba que tenha uma vogal sozinha, próxima, ela se junta para contar o verso. Tá bom? Guardem isso, tá? Quando tiver uma sílaba e a próxima palavra for uma vogal sozinha, junta ela. Então, ficaria cor, dei, ri, nha, lim, o dá não conta. Por quê? É uma sílaba tônica. Então, quando você pega a sílaba tônica, a última não é contada. Sora, é a átona que a gente não conta, né? Isso, é essa mesma, tá?
Então, você não conta ela. Quando você fala linda, a mais forte, por exemplo, a última sílaba ali, linda. A palavra linda, eu costumo puxar a sílaba tônica quando eu falo a palavra. Por exemplo, eu falo linda. A mais forte é o lin, tá? Então, o da não é contado. Então, aí você consegue separar as sílabas. Vamos lá, ó, no cordeirinha linda, tudo junto, né? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 sílabas, não são? E a tônica é a última, não é São 5, Sora, pentassílabo. pentassílaba? Então é isso aí, ó, o Bruno já achou. A gente um dia vai fazer vamos fazer uma aula só sobre isso, tá? Para vocês decorarem isso, porque não é fácil, também não é difícil, ok? Então a resposta dá 6, da sílaba tônica, ok? O Bruno falou e eu já estou indo para a próxima página. Você tem que responder ela na página seguinte, 524. Desculpa, gente. Ó, na 524, a resposta está aqui embaixo, ó. Então, é compostos diversos de 5 sílabas métricas, tá? A Santa Inês. Esse poema está no quinhentismo aí na apostila de vocês. Nós não lemos ele, mas ele tem na apostila. Se alguém tiver interesse, dá uma lidinha, tá bom? Então, é composto de versos de 5 sílabas e se caracteriza uma... Metáfora. O Bruno já respondeu. Uma metáfora. Uma metáfora, Perfeito. São 5 sílabas, uma metáfora. Ok? Esse é um processo que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, porque ele é um pouquinho complicadinho mesmo, tá? Mas é fácil de ir contando. Deu para todo mundo anotar aí? É que vocês têm o gabarito, né? Gente, posso continuar? Pode, Sora, pode prosseguir. Tá? Então, vamos lá. Todo mundo anotou? Anota e lembra. Ó, no Classroom tem essa aula de como contar as sílabas. Eu expliquei mastigadinho lá. Não dá para errar, tá? É facinho para contar. Só não dá para decorar todos os nomes, porque são bastantes. São 10 tipos de sílabas métricas, tá bom? Então, depois dá uma olhadinha lá para lembrar, ok? Vamos para a 7. Vamos ler a 7, Letícia? É para ler, Sora? Pode ler, meu bem. Leia um trecho do poema Ilha da Maré, do escritor brasileiro Manuel Botelho de Oliveira. E tratando das próprias, os coqueiros, galhardos e frondosos, criam cocos gostosos. E andou tão liberal a natureza, que lhes deu por grandeza, não só para a bebida, mas sustento, o néctar doce, o cândido alimento. De várias cores são os cajus belos, uns são vermelhos, outros amarelos, e como várias são nas várias cores, também se mostram vários micadores, e criam a castanha, que é melhor que a da França, Itália e Espanha. Ah, que bonitinho. É bem bonitinho. Podemos relacionar os versos desse poema ao quinhentismo nacional, pois... É para ler as alternativas? Agora eu vou deixar vocês fazerem, tá? Quem tá fazendo aí, quem já fez, se quiser dar uma opinião, pode dar opinião já. Os versos desse poema no quinhentismo nacional... Vamos lá, o eu lírico repudia a presença dos colonizadores, ou a fauna e a flora tropical são descritas. Interessante, hein? O poeta enriqueceu. E aí? Então, vou esperar opções de vocês. Eu teria até mais de uma resposta, se fosse colocar assim, mas não tem. É uma resposta simples. Tá? A gente pode até ler de novo, ó, quem não entendeu, leia de novo. Tanto as próprias coquinhas galhardos e frondosos que sustento. Ele fala bastante coisa aqui. Alguém tem, ó, a resposta na alternativa A? Eu acho que a gente pode descartar, não é não? O eu lírico repudia a presença de colonizadores, ele não fala sobre isso. Vamos lá nele de novo, ó. Eu acho que é a D. D de, como é que vocês falam? É D de... Delta.
Delta. Eu sempre esqueço. A D pode ser. Poderia ser a B? A fauna e a flora tropicais são descritas de maneira minuciosa e idealizada? Deixa eu ver, o poeta enriqueceu devido à exportação dos produtos brasileiros? Não, ele não está falando que ele enriqueceu, né? Acho que a C, eu descartaria a C também. A natureza farta e bela é o cenário onde ocorrem os encontros amorosos. Nossa, olha o que ele está falando. A E também, vamos, olha, quem lê a E, vocês têm que sempre fazer um exercício e descartando. Olha aí, a natureza farta e bela é o cenário onde ocorrem os encontros amorosos do eu lírico. Gente, nada a ver, ele não colocou nada sobre isso aqui. Também se mostram vários os sabores e criam castanha. Ele nem fala de amor ali embaixo. Aí, super descartada. Sora, Oi, pode eu falar. acho que é delta mesmo, porque a Brava fala sobre fauna também, e não fala muito sobre fauna. Alguém discorda? Tá bom, Bruno. A resposta é a delta, gente. Presta um pouquinho de atenção. Muito fácil a resposta, tá bem clara. Vai descartando o que já sabe que não é e fica nas dúvidas ali em cima. Só isso. É fácil para fazer, não é difícil. A resposta, então, da 7 é delta, ok? Vamos para 8. Deixa eu ver quem tá aí. Arthur, vamos ler a 8 para mim, Arthur? Tá, Sora. Então vamos lá. Calma aí, rapidão. Tá. Pode ler? Pode? A feição deles é serem pardos. Maneira é da avermelhados, é isso? Isso. Perfeito. De bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Tadinhos, eles eram muito inúteis, assim, quietinhos, né? No texto 2, eles mostram o índio ali, nu, né? Sem vergonha, sem pudor, para eles era uma coisa normal andar nu, né? E existem índios hoje que moram em tribos aí que andam nus, tá? Se vocês não sabem, existe, ok? Então, ao se estabelecer uma relação entre a obra de Ecoute e o trecho de Pero Vaz de Caminha, conclui-se que... Essa também está fácil, vamos ler ela? Se alguém já tiver uma resposta, pode colocar. A gente pode começar a descartar, né? Vamos lá, deixa eu ver. Ó, vamos pela E. Sora, já pode descartar a alfa. A alfa também? Ambos se identificam pelas características estéticas marcantes, como tristeza. Nossa, tristeza e melancolia. Tadinho, eles eram felizes, não tinha nada de triste. Acabamos de falar isso, né? Os índios eram felizes. A alfa pode descartar, gente, com certeza. A Brava também, Sora. Tá bravo? Vamos lá. O artista na pintura foi fiel ao seu objeto, apresentando de maneira realista, ao passo que o texto é apenas fantasioso. Não, o texto não é fantasioso. Se está falando na Pero Vaz de Caminha da carta dele, como é que está fantasiando, né? Ele falou a verdade, não é fantasia. Então, Sora, eu acho que é a Charlie. a Charlie, vamos ver. Eu também. Uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreriam um processo. Peraí. A pintura e o texto têm uma característica em comum. Sim, tem, porque fala do índio e ele mostra o índio como ele era realmente, que é representar o habitante das terras que sofreriam um processo colonizador. Alguém discorda? Tem alguma outra resposta sobre isso? Bom, vamos para D, ó. O texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena. Não, ele fala da mesma coisa, a delta também está descartada. Tá? E aí, a forte direcionamento religioso no texto e na pintura, também não, tá? É a Charlie, gente, a mais óbvia, tá? Seria a Charlie,
Alguém discordou? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Tá todo mundo muito quieto hoje, tá até... Então, a resposta da 8, Charlie. Bem óbvia, bem fácil, ok? Não tem nem como errá-la. Então, nós vamos para a corrida do ouro. Deixa eu ver que número que eu tô aqui. A 8. E agora são os exercícios de aprofundamento. Não, continua ainda nos exercícios aqui, né? Para a gente responder a 9, a 10, nós precisamos ler o texto da corrida do ouro. Vamos ler aí, Bruno? Pode ser, senhor. Então, vamos lá. A gente lê rapidinho para dar tempo de responder. Ok. 200 anos de buscas foram necessários para que os portugueses chegassem ao ouro da Sul América. Aos espanhóis não se apresentou o problema da procura e pesquisa dos metais preciosos. Assim que desembarcaram no México, na Colômbia ou no Peru, seus olhos mercantis foram ofuscados pelo ouro e prata que os homens da terra ostentavam nas suas armas, adornos e utensílios. Junto às suas civilizações, o gentio havia desenvolvido a exploração e o trabalho dos metais. Para eles mais preciosos pelas suas serventias do que pelo poder e valor que agregavam ao homem da Europa cristã, de alma lapidada pela cultura ocidental. O primeiro trabalho que tiveram os castelhanos foi o de imediatamente afirmarem a inferioridade daquele homem que se recusava à total subserviência à majestade de Deus e del Rei, através de concepções bastante convenientes a seus propósitos. O brilho do metal, como o canto da sereia, tornou-os surdos a qualquer apelo contrário que não fosse o da ambição pelo ouro e pela prata, tornando-os insensíveis a qualquer consideração humana no trabalho de submetimento do indígena, até o extermínio ou a redução dos que sobreviveram à condição de servos ou escravos nas fainas de mineração. Os sucessos castelhanos atiçaram os colonos portugueses a iniciarem suas buscas, seja pelo encanto daquelas descobertas, seja pelas fantasias que se criaram a partir delas, de tesouros fabulosos perdidos nas entranhas generosas das Américas, de relatos imprecisos de indígenas vindos do interior, de noções equivocadas de geografia do continente, como a da proximidade do Peru, mesmo de alguns possíveis indícios concretos, surgiram lendas como as de Sabarabuçu e as de Paraupava, que avivavam os colonos na procura de pedras e metais preciosos. Predomina o caráter informativo no texto anterior, que enfoca a exploração das riquezas minerais no Novo Mundo, pelo invasor europeu no século XVII e XVIII. Com base nas informações fornecidas pelo texto, explique a diferença de importância atribuída ao ouro pelo homem americano e pelo europeu. Essa é uma resposta boa. Ela está dentro do texto, tá? Ela não foge do texto, a 9. Sora, para o homem americano, ele usava o ouro só como, né, algo utilitário, né, para fazer ferramentas utilitárias. Agora, o homem europeu via aquilo como algo de valor, como algo que ia trazer poder. Isso, perfeito, Bruno. A resposta é essa, realmente. Tem até uma passagem no comecinho aí do texto, acho que no segundo parágrafo, onde fala que os homens da terra ostentavam nas suas armas adornos e utensílios. Então, eles usavam realmente, os americanos, para fazer essas coisas. Para eles, o poder para eles era ter aquele ouro ali ostentando, né? Ostentando aquele ouro e falando, nossa, eu fiz do ouro e tal. E para o europeu, não. O europeu, aquele monte de ouro era riqueza, era poder. Quem mais tivesse ouro era mais poderoso. Tá bom? Então, a diferença entre os dois é essa. Um queria ter poder e o outro queria exibir o poder no ouro. Tá bom? Deu para entender legal? Mas a resposta do Bruno está certinha. Foi o que o Bruno falou. Tá? Se alguém mais fez e discordar, a gente conversa. Vamos para 10, Bruno? Que nela Sim. Apesar do caráter predominantemente informativo, encontram-se nesse texto recursos expressivos, como as figuras de linguagem. Transcreva e explique a metonímia que ocorre no terceiro período do texto. No terceiro período do texto, acho que ele fala aqui, ó, deixa eu ver,
200, assim, ele vem junto às civilizações, é neste parágrafo, junto às civilizações, o gentil havia desenvolvido a exploração e o trabalho dos metais para eles mais preciosos pelas suas serventias, que, pelo poder e valor que agregavam ao homem da Europa cristã, tá? Eu creio que a resposta está dentro desse parágrafo. Você fez diferente, Bruno? Você achou em outro lugar? Professora, o terceiro período não seria onde começa falando ali, assim que desembarcaram no México, na Colômbia, não seria tipo a terceira oração do texto, Pode ser terceiro também. período? Ah, ele tem outro parágrafo, desculpa. 200 é o primeiro parágrafo, aos espanhóis é o segundo, aí tem o terceiro. Assim que desembarcaram no México, na Colômbia ou no Peru, seus olhos mercantis foram ofuscados pelo ouro e prata. Metonímia tá aí, Bruno? É os olhos mercantis. Perfeito, é Isso que eu essa ia a falar. resposta, sim. Tá, desculpa, eu passei para o parágrafo de baixo. Mas a resposta é essa mesma. Os olhos mercantis, é uma metonímia, tá? Ele faz o quê? Quando ele troca esses olhos mercantis, foram buscados pelo ouro e prata dos homens da terra, onde eles ostentavam as armas. Então, os olhos mercantis eram os olhos do comércio, tá? O que eles viam com esses olhos? Só o ouro, a ostentação ali das suas armas. Ok? Quer fazer Professor, uma... e quando fala os olhos mercantis, está se referindo, não seria uma metonímia da parte pelo todo? Porque daí estaria se referindo aos olhos da pessoa, né? No caso, não são só os olhos que ficaram ofuscados pelo ouro. Na verdade, a pessoa, ela, pelo entendimento dela, né, de que o ouro podia trazer poder, ela ficou cega, né? Obcecada. Isso, essa é a palavra, obcecada. Ele olhava assim e falava, nossa, que maravilha, né? Então, ele usou um termo no lugar de outro. Então, foi uma obsessão em cima dos olhos mercantis ali, tá bom? Ofuscado, né? Aquele ouro. Certinho, Bruno, perfeito. A gente pode colocar essa resposta do Bruno, ok? Ou se alguém respondeu outra também, que seja dentro dessa concepção, tá ótimo. Acho que dá tempo a gente fazer mais uns aqui, exercícios de aprofundamento, página 525 ainda. Vamos lá, na 525. Que horas termina a aula mesmo? 11h55? Isso, Eu Sora. acho que é, Sora. Perfeito, então nós vamos terminar esse capítulo aqui sim, hoje mesmo. Vamos lá, exercícios de aprofundamento. Dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, nem suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. Assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe anterior pronunciada pelos meninos índios. O que queria dizer realmente essa estrofe? Ele coloca aqui, nesse versinho, dos vícios já desligados, que os índios já não tinham mais os vícios, né? Não tinham mais nada. Os meninos viam que os pajés, eles não acreditavam mais nos pajés, nas danças. Por quê? Porque os índios foram puxados pelos portugueses a mudar seus costumes, tá? Os mágicos que eles falam aqui também eram os curandeiros, tá? Então, ninguém se cuidava mais, porque foram pegando a parte jesuítica lá dos portugueses. Uma pena, né? Mas depois a gente conseguiu restaurar tudo isso, né? Até hoje, até hoje. Então, vamos lá. Se alguém já respondeu, quiser dar uma opinião, ou se quiser já descartar alguma, vamos descartando. Qual seria a resposta certa? Eu gosto sempre de começar pelo final. Vamos pela E, para ver se a gente descarta ou ela tem chance. Os meninos índios representavam a revolta dos nativos contra a catequese trazida pelos jesuítas, de quem queriam se libertar tão logo seja possível? Não, Sora. Eu não vejo isso, porque eles não Descartado. né? Não, vamos descartar a Eco, porque não tinha revolta ali de crianças. Vamos procurar uma outra, vamos ver, a Charlie. Os meninos índios estão afirmando os valores de sua própria cultura ao mencionar as danças rituais e as magias praticadas? Não. Eu também acho que não, porque eles não estão afirmando nada, eles estão descrentes, né? Eles ficaram descrentes com tudo aquilo que estava acontecendo. A Charlie também eu descarto. Tem mais alguma que a gente pode descartar? Eu acho que dá para descartar a Delta e a Brau, Sora. Eu ia falar agora, a Delta. Os meninos índios são figuras alegóricas? Não, tadinhos, lógico que não. Eles viviam todos juntos. E outra, não era da dramaturgia renascentista também, né? Veio agora, no quinhentismo, não tem o renascentismo ali. A Delta descarta também.
Vamos ver a Brava. A presença dos meninos índios representa uma síntese perfeita e acabada daquilo que se convencionou chamar de literatura informativa? Não, porque a presença dos meninos, os meninos índios estavam junto com todos os índios. Não tem só a presença deles na literatura informativa, porque a literatura informativa catequizou todos os índios, desde o adulto ao idoso. Formativa, né, senhora? Não é informativa. Acho que é por isso Não que... é informativa, então a catequese não foi pela informativa, eles só informaram como era o Brasil, não que os meninos índios representavam, né, os índios. Então essa informativa está fora também, beta, né, que você fala? Bravo, senhora. Bravo, desculpa. Porque não é beta A, não é alfa? É Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Por que veio bravo e não veio beta? Ah, sei não, senhora. Foi os militares Quem milhares. será que criou isso, hein? Meu Deus. Vamos lá, então a resposta da 11, eu acho que ficaria com a letra A. Os meninos índios representavam um processo de aculturação. O que era a aculturação? Foi a transformação da catequese nos índios. Então, como os menores, os índios crianças, eles começaram a aculturação deles, como eles não tinham aprendido muita coisa ainda ali com a vivência dos índios mais velhos, eles pegaram mais fácil os jesuítas ali, tá? A catequização. Então, eles são a aculturação concretizando, tá? A nova, como é que se diz? A nova literatura de formação aí dos padres, ok? Então, seria a resposta A, tá bom? A 11, resposta A. Vamos para 12? E aí, alguém para ler? Eu já li bastante hoje. Vamos ver Senhora, quem já li também, hein? Alan, tá? O Alan tá na aula? Tô não. Tá. Gostei dessa, hein, cara? Foi boa. Alan, lê a 12 para mim, para a gente encerrar essa aula, que tá quase no finzinho. Um movimento literário que retrata as manifestações literárias produzidas no Brasil. Peraí, prof, o Bruno tá enchendo o saco aqui. Rapidinho. Bruno. Vai lá, Bruno. Senhora, não tô fazendo nada. Você quer que eu leia? O Alan que... Sei lá. Quer que eu leia, senhora? Lê, Bruno, lê. Vai então, pode ler. Um movimento literário que retrata as manifestações literárias produzidas no Brasil à época de seu descobrimento e durante o século XVI é conhecido como quinhentismo ou literatura de informação. Analise as proposições em relação a esse período. 1. A produção literária no Brasil no século XVI era restrita às literaturas de viagens e jesuíticas de caráter religioso. Eu acho que é verdadeiro, senhor. Você já fez, né? Eu também Não. acho. Vamos lá. Você falou da primeira? A produção literária no Brasil no século XVI era restrita às literaturas de viagens e jesuítas. Perfeito. Literatura de informação, literatura formativa. A primeira está certa, né? Uhum. Vai na segunda. Segunda, a obra literária jesuítica relacionada às atividades catequéticas e pedagógicas raramente assume um caráter apenas artístico. O nome mais destacado é do padre José Anchieta. E aí, o padre José Anchieta realmente foi o primeiro catequista, né? Senhor, eu coloco verdadeira também. A 2, eu também acredito que ela seja verdadeira. Só ele ter destacado o padre José de Anchieta, que as atividades catequéticas e pedagógicas vieram no padre José de Anchieta, tá? Foi o primeiro professor que os índios tiveram. A 2 está certa. Vamos lá. 3. O nome quinhentismo está ligado a um referencial cronológico. As manifestações literárias no Brasil tiveram início em 1500, época de colonização portuguesa, e não a um referencial estético. Falso, senhor. A 3 é falsa? Porque está falando aqui que o quinhentismo deu origem à literatura no Brasil, sendo que a gente sabe que essa literatura não foi produzida aqui. A gente sabe que foi produzida... Não foi produzida pelo Brasil, foi produzida sobre o Brasil, mas não pelo Brasil. Eu penso assim. Vamos deixar ela em branco, então, e nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. Vamos para 4. As produções literárias... Eles escreviam sobre as manifestações que aconteciam no Brasil?
Então, o nome quentismo está ligado a um referencial cronológico. O que quer dizer isso? Que ele não era uma literatura. Como é que eu falei para vocês no início? O Bruno respondeu para mim ainda. O quentismo não é uma Não escola. é uma escola literária. Então, ele não é um referencial estético, realmente, porque ele não é uma escola literária. Não, sim, senhora, mas aqui está falando aqui que as manifestações literárias no Brasil tiveram início em 1500. Só que a gente sabe que essa literatura, que trazida pelo quinhentismo, ela não foi feita pelo Brasil, mas sim sobre o Brasil. Então, mas aí você não soube interpretar, eu acho que é a frase. Olha lá, ó, o nome quentismo está ligado a um referencial cronológico. Está ligado. Não, sim, senhora. O quentismo é de quando? De 1500. Não, sim, senhora, mas o que cancela essa questão, o que torna ela errada, é porque fala que as manifestações literárias no Brasil tiveram início em 1500. Eu concordo que o quinhentismo, ele sim é um referencial cronológico que data ali mais ou menos de 1500, só que as manifestações literárias no Brasil, elas não começaram em 1500, porque essa literatura do quinhentismo, ela não foi algo produzido pelo Brasil, mas sobre o Brasil. Alguém discorda? A Letícia estava falando alguma coisa. Não, Sora, é que eu não sei se eu interpretei errado, mas o que eu entendi é que ele falou que ele estava só citando, ele não estava falando que era feito no Brasil. Ele está falando que os literários no Brasil tiveram início, não está falando que foi do Brasil, realmente. Gente, a 3 está verdadeira, tá? Dá para entender. Depois lê com calma, Bruno. Ó, o nome quentismo está ligado a um referencial cronológico, que é cronologia quer dizer tempo, tá? Onde as manifestações literárias tiveram início em 1500, estiveram mesmo. A Carta de Pero Vaz de Caminha foi o início, época de 1500, tá? Época da colonização portuguesa. E não referencial estético. Referencial estético quer dizer escola literária. E o quentismo não é um referencial estético. Ele fala bem claro ali. Essa é a questão ali bem embaixo, que afirma para mim que ela está verdadeira. Que não é um referencial estético, foi só um referencial cronológico, de tempo, porque o quentismo não é uma escola literária. Tá bom? Mas lê com calma depois, mas a 3 está correta. Não, entendi, senhora. Foi um erro de interpretação Não, minha. bem, é ótimo, é bom a gente debater, eu gosto disso, a gente tem que tirar junto as dúvidas, ok? Então, marca sempre isso. Quando houver uma escola literária, ela vai ser um referencial estético, porque toda a época literária de escolas, cada escola tem a sua referência, tá bom? E o quentismo não teve. Então, essa foi a maior afirmação que ele deu aí na 3, ok? Vamos para 4? Vai lá, Bruno, para a gente terminar, que está acabando já. As produções literárias nesse período prendem-se à literatura portuguesa, integrando o conjunto das chamadas literaturas de viagens ultramarinas e aos valores da cultura greco-latina. E aí, as produções literárias nesse período prendem-se à literatura portuguesa, integrando o conjunto das chamadas literaturas de viagens ultramarinas. Olha isso, pegadinha, hein? Fala sério, e os valores da cultura grego-latina? Não, as culturas eram portuguesas, não todas grego-latinas. Eu acho que a 4 está errada. Alguém discorda? Concordo, senhora. A 4 tá. Olha o que colocou ali, ó. Chamadas literaturas de viagens ultramarinas. Pode fugir dela. Não eram viagens ultramarinas, eram viagens de descobrimento. Entendeu? Ninguém estava viajando ali em busca daquilo realmente. Eles estavam descobrindo tudo. Ok? A 4, vamos descartar ela. Vamos para 5, Bruno. As produções literárias desse período constituem um painel da vida dos anos iniciais do Brasil colônia, retratando os primeiros contatos entre os europeus e a realidade da Nova Terra. E aí? Verdadeira. Verdadeira. Então, a 12, vamos rapidinho que eu já passei na aula da tia Lu. Qual fica a resposta da 12? Charlie? Charlie, perfeito, Bruno, é Charlie, ok? Também tá facinho. Esses exercícios realmente são ótimos, porque a gente consegue identificar direitinho sobre o quentismo. Tudo que a gente fez até agora, a gente conseguiu identificar. Gente, vamos ter que sair, porque a tia Lu já tá na sala, eu acho que ela vai participar dessa mesma aula, né? Ela já tá na sala. Lu, 1000 perdões, minha linda, desculpa, usei sua aula, mas a próxima semana eu te dou 5 minutos, tá bom? Imagina, tá tudo certo. Ótimo. Pessoinhas, um abraço, amo vocês, fiquem com Deus. Uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau, senhora. Obrigado. Tchau.
E aí, gente, como é que vocês estão? Oi, Sora. Gente, que animação que é essa? Não me choquem. Vocês estão animados ou não estão essa semana? O que está acontecendo? Sim. E aí, ó, hoje eu vou acompanhar o chat com todo mundo. Vamos lá. Ô, Paulo, não tá bem? O que tá acontecendo, meu querido? Gente, então vamos lá, né? A gente combinou que ia fazer as... Continua com... Ah, entendi. É, realmente, né, gente? Acho que são tempos dolorosos e difíceis para todos nós. Mas confesso que eu tenho aprendido bastante. Eu tenho aprendido bastante. Quase queria aprender melhor, né? Mas vou usar esse período que a gente vai ter de férias para isso. Então a gente vai tirar algumas dúvidas e vamos fazer os questionários das apostilas, certo? Vocês estão aqui, né? Ok, Sora. Por favor, falem comigo, assim, que já é triste olhar para a tela do computador, entendeu? É muito triste. Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui pelo primeiro capítulo, né, dessa apostila, que é a Grécia, certo? É ali na página 572. Ô, Sora, é a apostila 2, né? Isso. Gente, eu tô na apostila certa, né? Tô. Ai, que susto. É, na apostila 2 hoje. Pode fazer enquanto almoça, gente. Nós estamos aqui, estamos todo mundo em casa. Vocês podem ir comendo, a gente vai conversando. Tá todo mundo tranquilo, relaxado? Ixi, Eu não. Você não tá tranquila e relaxada? O que tá acontecendo, Carol? Não, Sora, é que eu tô preocupado com o simulado mesmo. Você tá preocupada? Sora, final assim de semestre estão atolando a gente de prova, simulado, essas coisas. Sim, eu ainda também não me regulei direitinho, a gente vai ficar um pouquinho apertado também, né? Mas eu acho que esse bimestre, eu acho que eu tô um pouquinho melhor organizada do que semestre passado. O que vocês acham? Sim, Sora, tá sim. Sora, Melhorou mas Você bastante. acha que tá... triste ainda. Tá muito triste, porque tem professor que, tipo, nossa, tá simplesmente jogando 15 coisas na nossa frente, a gente vai ter 3. Ah, ficou meio bagunçado mesmo, né, férias. gente? De férias a gente não sabe se vai ter ainda direito ou não, cara. Porque o Mac é uma princesa do trono de ouro. Nossa, gente, será que não vai ter férias? Vai ter Ele sim. falou que depois ela ia conversar com a gente pra negociar as férias, porque eu acho que não vai ser o mesmo tempo, não vai ser igual. Talvez a gente pegue, tipo, fique direto e só faça no final do ano, ou seja, só 2 semanas, não sei ainda como é que vai ser. Ou só 15 dias, algo do tipo. A gente vai conversar com ela. Porque talvez, tipo, depois de que a gente terminar isso, vamos supor, tem 3 semanas de férias, mas eles vão dar uma em junho, uma em setembro e uma em novembro, tipo, alguma coisa assim. Ou então eles vão colocar tudo pra novembro, a gente vai continuar diretão até, tipo, acabar, entendeu? Depois Entendi. direto. Aí vai ter meio que uma semana do saco cheio, né? Sim, A gente vai meio que diretão, aí tem uma semaninha do saco cheio e volta de novo, é isso? sim. Aí a gente vai ver ainda, porque o Mac tá muito, tipo, bagunçado ainda, não sabe como é que vai ser as coisas. Tá. De forma geral, né? Tá certo. Bom, então todo mundo tá com a apostila já prontinha? Sim, Sora. desculpa eu chegar atrasada na aula, é que meu celular tinha dado uma travada. Eu mandei foto pra tia Paula. Tá, não, fica tranquila. Vamos aqui fazer bonitinho. E aí, conforme vocês forem terem dúvidas, a gente vai conversando.
Se cair alguma coisa, se vocês quiserem mandar por mensagem, pode mandar. A aula vai ficar gravada normal. Tá certo? Tudo bem, Então, joia. Então, vamos lá. Então, vamos aqui para a primeira questão, na 572. Certo? Então, a gente tem aqui, sobre a arte na Grécia, assinale o que for correto. Certo? Quem quer começar com a brincadeira? A gente vai por ordem alfabética? Não, sou. Ah, não, pode ser. Pode ser? Pode ser? Cadê a Ayla? Ayla? Ah, ela faltou hoje? Essa ela não tá na aula, não. Ok, então já vamos. Então, o próximo é o Alan. Oi. E aí, meu querido? A primeira questão, certo? Vamos fazer ela junto. De qual, Lê ela prof? para mim. Eu não peguei a apostila ainda, prof. Ah lá. É a segunda. É a Eu tava segunda esperando apostila. slide, mas eu fui surpreendido. Ah, hoje não vai rolar slide da aula passada. Apostila 2, página. 572. Tô chegando. Tamo na paz. Cheguei. Questão 1. Isso, da UEM. Sobre a arte da Grécia Antiga, assinale o que for correto. Isso. Por questões de ordem religiosa, a arte egéia pouco influenciou a produção arquitetônica grega. Ok. Então a gente tem que assinalar que é correta, né? Eu coloquei a B, que é a correta. Ok. E por que que não é a A? Não sei. Eu coloquei a B. Não, tudo bem. Professor, eu fui por eliminação entendendo e a o que você B fazia pensou, mais senhor. sentido pra mim. Isso, Você então pensou. a A, ela é complicada porque a arte egéia, ela tá na arte do mar Egeu, certo? Então, o mar Egeu, ele é o mar que banha praticamente ali a região da Grécia. Então, essa arte é pouco influenciadora para a arte grega? Não, ela está ali no epicentro, certo? Da Grécia, ok? Sim. Então, a C. As cópias de estruturas gregas realizadas pelos artífices romanos foram profundamente alteradas? Mas eles não copiavam, as artes conversavam entre si, mas não chegava a ser uma cópia. Então, mas aqui eles estão falando sobre o que acontece. Na Roma, eles vão copiar, eles vão pegar o quê? As esculturas, certo? E eles vão fazer uma cópia das esculturas que a gente não tem mais, lembra que a gente conversou que tinham os moldes dessas esculturas? Sim, senhor. Certo? Então, essas cópias, elas vão se basear sobre as esculturas. Então, de certa forma, os romanos, eles chegam a fazer um certo plágio, né, da arte grega, e só então, a partir dessas cópias, que as cópias, elas vão ser o quê? O início de um grande estudo sobre a arte grega, certo? E depois disso, é que vai haver essa conversa entre as artes, certo? Mesmo porque quando a gente vai falar sobre as colunas, elas já vão ser mais um objeto de admiração, um objeto artístico, do que para ser utilizado como... oh, meu Deus... como ponte de equilíbrio, certo? Então, eles já vai ser outra coisa. Então, ela passa a ser uma conversa entre as artes
depois dessa parte onde eles vão, sim, copiar um pouco dessa arte. Mas o problema dessa questão é que elas foram profundamente alteradas. Certo? Então, elas não são profundamente alteradas, elas são, sim, essa conversa entre Tem algumas as duas. características, assim, né, das esculturas romanas que distinguem das gregas, mas não tem, tipo, algo muito discrepante, assim, algo que foi profundamente alterado. Então, acho que por isso que cada cancela essa alternativa. Exatamente. Os princípios são os mesmos, tipo, eles seguem só o material que muda, né? Era bronze, aí eles fizeram tudo em mármore de novo. Mas os princípios de construção do corpo, a proporcionalidade entre os membros, eles seguiram tudo isso. Isso, eles acabaram pegando boa parte como base. Os romanos trabalhavam bastante com o realismo, né? Eles pegavam, tipo, a imagem de uma pessoa, eles observavam e queriam retratar aquilo bem fiel à realidade. Isso, com muito detalhe. É a maior mudança, mas não é tão profunda assim, porque a beleza eles ainda retratavam. Isso, a base, vamos dizer assim, a base da arte romana ainda é a grega, certo? Então, a arte romana, ela vai ser um compilado, né, entre a arte etrusca, né, a arte latina, que é a grega, que é a romana, certo? E a arte grega. Então, ela é um compilado dessas três culturas, de uma forma geral, certo? Tanto que toda essa facilidade que os romanos vão pegar, eles vão adquirir dos etruscos, certo? Então, vamos lá, por que não é AD? A partir do período clássico, atingindo determinado domínio da técnica na representação do real, a escultura não sofreu nenhuma alteração posterior. Então, aqui já tem outra questão, né? O que vocês acham? Tá errado, Sora. Exatamente. Porque depois do período clássico tem o helenístico, né? E teve sim uma mudança significativa, né? As esculturas, principalmente as esculturas, elas passaram a ser retratadas em grupo, né? Trazia mais expressividade, né? Tipo, retratando ira, essas coisas assim. Então teve sim uma mudança significativa do período clássico para o helenístico. Sim, grandes mudanças, né? Porque aqui no período helenístico a gente já vai ter aquela dominação pela Macedônia, certo? Então, Alexandre o Grande vai dominar a Grécia e é a partir daqui que ocorrem grandes mudanças. Aqui a Grécia já não vai ser mais livre, ela já vai ter influências que vai acarretar nesses detalhes, né? De ser mais em grupo, as esculturas, de ter mais detalhes, né, na face, nas expressões humanas, assim, a gente já vai perceber um pouco mais disso. E durante o período denominado arcaico, os artífices gregos produziam somente as obras arquitetônicas. Né? Então, quer dizer, durante o período arcaico, eles só produziam arquitetura? Então, só tinha projeto de arquitetura? Não, eles vão desenvolver outros tipos de arte, certo? Então, tiramos todas as dúvidas por aqui. Sim. Surgiram algumas outras dúvidas? Tá tudo certo, então. Próxima, 2. Quem que vai responder a 2 para mim? Arthur. Professora. Oi. Então a certa seria B, não é? Isso, a correta é a B. Por quê? A escultura grega teve como uma de suas origens a escultura egípcia. Certo? Por quê? Naquele período, havia muita conversa, eles viajavam, tinha o comércio, muita troca, certo?
E a arte grega, ela teve sim as suas bases, não só na escultura, mas na pintura também, certo? Na arte egípcia. Então, os grandes cânones, se a gente pegar os princípios, certo, das imagens que a gente tem, desde da cerâmica do período pré-homérico, homérico, né, que são as cerâmicas mais antigas, a gente vai ver ali grande princípio desses cânones egípcios. Então, aqui sim, a resposta certa é a B. Professora, Certo? inclusive o Tales de Mileto, ele só inventou o Teorema de Tales depois de viajar para o Egito. Que depois de muitas viagens Exatamente. ao Egito, Que ele eles ficou eram, né, conversando, né? grandes estudiosos. Oi? Depois de ele viajou muito e conversou com as pessoas que cuidavam da arquitetura das pirâmides para descobrir, né, entre aspas, como eles tinham feito. E foi aí que ele encontrou os arquivos que montavam essa parte da matemática. Aí ele estudou mais e Sim. chegou a fundo. Sim, sim. E todos esses estudos, não só da aritmética, né, matemática, estudos, né, da astrologia, que era na época astronomia atualmente, certo? Então, todos esses estudos, tudo isso, perdão, tem uma grande conversa com o Egito, né? O Egito, ele é muito avançado nesses quesitos, né, de estudos. A África em geral, né, tem ali no norte, noroeste, grande desenvolvimento de estudos, e ali, né, na região do Egito, principalmente os egípcios, eles estudavam muito, eles prezavam muito essa questão. E houve sim, os gregos acharam de grande valia esses conhecimentos e foram lá ter essa conversa, e realmente o Tales de Mileto é um dos grandes estudiosos ali. A gente pode passar para a segunda. Pode sim, Sora. Pode prosseguir. Vamos lá. O Arthur tá por aí? Sora, Acho que Dudu tem não. microfone, hein? Ele tá falando no Tô chat. aqui, Sora. Oi, vamos lá. A2. Vamos responder? Ô, Sora, Oi. eu esqueci de fazer, mas assim, eu marquei uma alternativa aqui, mas eu não sei se tá certo. Não, não tem problema. Gente, se vocês quiserem ir fazendo junto, vamos lá. Esse é o momento. O que você acha que é, Tutur? Acho que é aí. Muito bem. Vamos lá. Então a questão é, em relação à arquitetura na Grécia Antiga, assinale o que for correto. Todo mundo concorda com o Tutur que a ordem denominada Jônia era mais ornamentada que a ordem dórica. Sim, Sora, eu coloquei E também. Ok? Então, o que acontece aqui? Letra A. Os construtores gregos conheciam o arco e elaboravam abóbadas? Não, né, gente? Não, Os Sora, isso arcos... aí vem a partir dos romanos, né? Com Isso, influências etruscas. os arcos são influenciados, né? São influências a partir dos etruscos e espalhados pelos romanos. Então, não pode ser a A. O interior dos templos gregos era um espaço público, democrático, ao qual todos os fiéis tinham acesso? Não. Acho que é a cara. Exatamente. Então, o que é? Quem tinha acesso ao interior dos templos são os sacerdotes, certo? Mas os templos são morada dos deuses e, basicamente, uma obra para ser vista. Lembra? Os gregos gostam dessa ideia de observar tudo, certo? Então, C. O mesmo projeto arquitetônico poderia apresentar 5 variações de ordens. Não, Sora. Isso só vai acontecer, mistura de ordens, com os romanos, certo? Lembra que a gente estava falando do Coliseu? Que tem lá
no projeto do Coliseu tem as 3 ordens que a gente conhece, as 3 ordens gregas, na Grécia isso não vai acontecer. Por quê? Cada ordem pertence, perdão, a um lugar específico. Então elas não vão se misturar. Tá certo? E os templos dóricos eram compostos por colunas coríntias. Mas Coríntios não era do helenístico? Oi? As Coríntias não eram do período helenístico? Exatamente. Então, automaticamente a gente respondeu, a gente viu a C que estava errada, já começa aqui. Se o templo é dórico, ele vai ter coluna de qualquer outra ordem? Não, senhora. Cada um é específico de um tempo, né? De um período. Não só de um período, mas de uma região. Exatamente. Cada um dessas colunas, né? Elas têm, cada uma dessas ordens, ela tem o seu lugar específico. Então elas não se misturam. Não só pelo tempo em que elas foram construídas, mas pelo local em que elas se encontram. Então, os dóricos, eles vão estar bem aqui, né, no centro-sul da Grécia. Agora, Corinto é do outro lado do Mar Egeu, gente. Não, sabe, não vai acontecer. Certo? Então, cada um tem exatamente o seu lugar. Quando eu coloco os mapas ali, eu realmente gosto de entender o que está acontecendo, certo? Então, eu sugiro a vocês que quando tiver um mapa, ou se não tiver e vocês quiserem entender um pouquinho melhor do que está acontecendo, abra um mapa, dê uma olhadinha, porque é muito bom a gente ter esse entendimento. Eu não sei como vocês têm costume de estudar, mas às vezes eu tenho uma necessidade de juntar as coisas, né? Trazer ela para alguma coisa mais De palpável, visualizar, né, aplicar. Sora? Eu tenho uma necessidade de É visualizar, que de nem tornar aquilo estudar palpável. doenças em biologia, Sora. Se eu não ver uma imagem da doença, eu não associo direito. Exatamente. Para eu entender o que está acontecendo, a expansão daquela doença, a gente vai estudar, né, biologia, ou vai estudar história, ou, né, porque, por exemplo, a peste negra, que você vai olhar, ver como é que se espalhou, o que está acontecendo, né? Eu gosto muito de contextualizar para saber o que está acontecendo, da onde que surgiu, para onde que está indo. Para mim, eu preciso que aquilo fique palpável. É engraçado porque qualquer coisa que eu vou estudar, física também, eu também preciso ter uma noção do que é aquilo. É isso mesmo. Tem que ser. O templo é exatamente. É aquele templo, é aquela coluna. Então, liga o nome à coisa que na Grécia vai funcionar. Tá certo? Então, vamos lá para os exercícios contextualizados do Enem. Agora, Bruno, sua vez, meu querido. Exercício 3, né? Isso. Você pode ler a questão e falar qual que você escolheu e a gente discute. Ok. Utilizadas desde a antiguidade, as colunas, elementos verticais de sustentação, foram sofrendo modificações e incorporando novos materiais com aplicação de possibilidades. Ampliação de possibilidades. Ainda que as clássicas colunas gregas sejam retomadas, notáveis inovações são percebidas. Por exemplo, nas obras de Oscar Niemeyer, arquiteto brasileiro, nascido no Rio de Janeiro em 1907. Na imagem anterior das colunas do Palácio da Alvorada, que foram projetadas por Niemeyer, observa-se, coloquei bravo, Sora. Letra B. The bravest. O traçado simples de amplas linhas curvas opostas, resultando em formas marcantes. Muito bem. A gente dá uma olhadinha nessa obra do Niemeyer. Vocês conhecem outras obras do Niemeyer?
sem ser essa aqui. Eu acho que lembra de cabeça não, senhor. De cabeça, não. Em São Paulo tem um prédio que é o Copan. Ele é um S de verdade. O Mas, Niemeyer tipo, é um traz... prédio em formato de S mesmo? Deixa eu achar aqui para vocês a imagem do Copan. Ele é em S. O Niemeyer, ele tem uns traços meio futuristas, né? Ele já é do período moderno. E de uma forma geral, olha aqui. Como que é o nome, senhora, do prédio? É o Copan. Eu apertei para compartilhar. Tá compartilhando já? Sim. Olha só. E ele fica no centro de São Paulo, é aberto à visitação, tudo. Olha só. Gente, a minha internet tá uma caca mesmo, viu? Vocês me desculpem. E é um prédio, ele é um prédio, olha o resto da cidade aqui. Ele é um prédio enorme, assim. Acho que agora, né, por conta desse micróbio lindo, né, dessa maravilhosidade que está nos acontecendo, não dá. Mas quem sabe mais para frente a gente não organiza uma viagem para São Paulo, a gente faz uma visita não só... A gente topa totalmente, senhora. Então, a gente faz... Eu vou tentar fazer um roteiro, ver como é que vai ficar tudo isso, daí a gente já planeja alguma coisa para o ano que vem, ou 2022, né? Fala isso não, Sora. Gente, ai meu Deus, eu não vou nem falar muito disso. Mas aí a gente planeja, né, ver direitinho e faz uma visita a São Paulo. Tem alguns museus que eu gosto, tem alguns prédios que eu gosto muito, que eu acho que vai ser muito interessante a gente olhar. Bom, então voltando aqui para a nossa questão, ele tem essas características, né? Tem outras obras, Brasília inteira foi projetada, né, por ele também. Então a gente nota aqui, né, esses padrões, né, na arte do Niemeyer. Então, vamos aqui. A letra A. Ele apresenta um capitel. Gente, pelo amor de Deus. Não tem capitel, não pode ser a A, certo? Sora, é a letra B? A 3B? Sim, isso, é a 3B. A letra C. Disposição simétrica das curvas, conferindo saliência e distorção à base? Não, senhora. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Ela é simétrica e traz distorção. Certo? Então, D. Oposição de curvas em concreto, configurando certo peso e rebuscamento. Não. O excesso de linhas curvas, levando ao exagero no ornamento, na ornamentação. Aí não, né, gente? Não vai rolar, né? São sempre... Uma coisa que dá pra gente reparar em todas as obras do Niemeyer é que não tem... É uma coisa mais clean, né? Não tem tanta ornamentação, não tem nada disso. A gente vai notar que ele sempre coloca as coisas flutuando, ele usa muito espelho d'água, é algo meio
futurista, né, na visão da época. A gente vai voltar a discutir isso mais para frente, né, quando a gente for estudar o século XX, mas a gente vai ver que tem sim essas características que vêm de outras épocas, de outros períodos, mas sobre um olhar completamente diferente, certo? E a 4, Camila. A Camila tá online? Ela saiu, teve que senhora. sair. Ok. E a Carol, então. Carol, vamos. 4. Sobre a escultura grega do período arcaico, é correto afirmar que é fortemente simétrica, de postura frontal e com o peso do corpo distribuído igualmente entre os membros. Perfeito. Então, ele está falando aqui da escultura do período grego arcaico, né, em específico. Então, cabe sim essa resposta da alternativa A. Certo? Não pode ser a letra B, porque ele informa aqui que essa característica fortemente realista. Certo? Gente, será que eu caí? Sora, dá pra te ouvir. Não, perfeito. Aqui fez um barulho esquisito aqui, eu falei, ai meu Deus, pronto. Não pode ser a C, porque ele fala sobre frontalidade rígida, certo? E já não é mais essa característica, certo? No período arcaico, entre o período arcaico e o período clássico, a gente tem os períodos de transição. Gente, vocês têm dúvidas sobre os períodos em que se encaixam as esculturas? Não, senhora. Sim, sim, já comento já, Paulo. Então, a D é menos rígida que a escultura clássica? Não, senhora. Não, né? E está diretamente associada à religiosidade e movimentação cultural. Também não. Também não, né, gente? Eles têm uma ligação, sim, com a religiosidade deles, mas aqui já não é assim o foco. Eles têm muito mais a ligação com o movimento corporal humano do que com qualquer outra religiosidade, certo? Bom, a 5 é o exercício de aprofundamento. Eles falam para observar a imagem, certo? E explicar os principais elementos e funções da arquitetura. A Júlia, tá por aí? Tô aqui, Sora. O que você acha, Juju? Eu coloquei que um dos principais elementos dessa arquitetura grega são as colunas, porque a arquitetura, a ornamentação dela tem a sustentação, tudo que é necessário para manter de pé. Ok. E que existem as ornamentações do estilo dórico e jônico. Ok. E que eu coloquei também que a arquitetura grega pode ser observada também até hoje em dia. Joia, perfeito, Juju. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Senhora, nessa imagem em específico, a coluna seria dórica, não seria? Isso. E, especificamente, essa coluna ela é dórica, né?
Professora, Isso e a gente, tipo, as colunas, elas não trazem só sustentação, né? Elas serviam como algo de beleza também, né? Como toda a arte exatamente grega de um modo geral, né? isso. Toda a todo o templo, né? Não só o templo, como a arte em geral, como você mesmo disse, ela tem essa função visual. Alguém Então, falou que tudo elas que eles. eram pintadas? Sim, em algum momento elas foram pintadas com aquelas cores bem fortes, assim. E aí, com o tempo, a cor vai se desgastando, vai indo embora. Em alguns lugares, era passado uma parte de calcário, né, para ela refletir o branco, mas nem sempre. Quem vai gostar mais desse tom pálido vai ser Roma, né, porque Roma vai chegar e vai ver essas essas esculturas já desgastadas e vai preferir essa palidez. Mas os gregos, eles gostavam de colorir tudo. Se passar a mãe, eles tacam tinta. Entendeu? Não quer saber. Joga a mãe que pinta, né, senhor? Exatamente. Você não Joga a pode mãe pra ver passar. se pinta. É, exatamente o que eu quero dizer. Exatamente. Porque eles não vão querer saber. E tudo com umas cores assim. Azul, que é uma cor, né? Muito presente por conta do lápis lazuli, que é uma pedra, né, ali, né, na região muito utilizada. Eles vão valorizar muito, né, o azul e o tom de azul, como preto, vermelho, amarelo, verde. Então eles vão usar muito essas cores, certo? Mas aí com o tempo elas vão se desgastando e obviamente atualmente já nem existe mais. Exatamente, muito, muito. Então eles vão usar bastante o verde também. Exatamente. Então eles vão usar muitas cores, né, de uma forma geral. Bom, vamos passar para o próximo questionário, que está na página 580. Gente, eu marquei tudo, tô estudiosa aqui. Então, na 580, a gente vai falar sobre o segundo capítulo da Grécia. Certo? A gente vai cair o teatro. Todo mundo pronto? Sim. Então, Sim, vamos senhora. lá. Já foi a Juju e a Manu agora. Manu tá online. Ei! Tá sem mic, Manu? A Manu tem Por mic, quê? prof. É verdade, hein, Então, senhora? oi? A Manu tem mic, sim. Que nem o Alan disse. Estão te caguetando, Manu. Você tá com vergonha? Tá bom. Manu tá com vergonha hoje. Vou deixar passar. Mas me fale então. Eu vou ler aqui a número 1, certo? Então, eram compostas, são características da música grega, exceto. Então, é o que não faz parte, ok? Então, nós temos aqui a letra A, eram compostas apenas por uma melodia, monofonia. B, não faziam uso de harmonia ou contraponto. C, a prática da improvisação não era permitida. D, existia uma evidente associação entre poesia e a dança. E havia influência da música na personalidade humana. Ô, Manu, você acha que é a D? Ok. Existia uma evidente associação entre a poesia e a dança.
Ok. Então, qual que é a questão aqui? Então, vamos falar. Quando a gente fala sobre a Grécia, a gente vai estar falando sobre aqueles grandes simpósios, né? Onde as pessoas vão se encontrar, vão falar sobre, né, a filosofia, a matemática, vão beber, vão comer, vão farrear, certo? Lembra daquelas pinturas onde eles estão fazendo aqueles joguinhos com os quilits, certo? De jogar aquele joguinho ótimo, de jogar gotinha no outro, o outro pega a tacinha, certo? Então, quer dizer, o que tem mais essas pinturas? Tem as pessoas ali tocando. Quem vai perder o contato com a dança são os romanos. Os gregos e os etruscos, eles têm muito contato com a dança, certo? Lembra que a gente estava falando sobre a música que era tocada ali e que também fazia parte a poesia, tanto que a gente teve uma discussão sobre a parte lírica, né? Sobre a poesia lírica e tudo mais, que esse nome lírica vem da utilização da lira. Sim, senhora. Vocês lembram disso? Então, quer dizer, há sim aqui uma associação entre a dança e a poesia e a música. Não só entre as duas, mas entre as três coisas vão estar englobadas ali. Certo? Então, e a questão aqui, ela fala sobre ser uma exceção, né? Então, o que não se aplica na música? Eu acho que é C, porque eles fizeram escala pra desgraça, então como é que não teria improvisação? Pensa assim. Exatamente. Então, assim, vai ter uma questão com a improvisação aqui, sim. Então, vai haver. Inclusive, eu acho que tem no texto aí de vocês, aqui na apostila mesmo, tem falando sobre essa flexibilização, né, da escala. Tanto que o jazz, atualmente, ele faz o uso dessas escalas malucas aí. São muitas escalas. Certo? Então, não pode ser a D. Não pode ser a E. Certo? Porque tem essa crença, né, da mudança da personalidade na música. Certo? Então, realmente, é a C. Tá certo, galera? Manu, tirou sua dúvida? Certeza, Manu? Tamo de olho, hein? Vamos lá. E agora? Então, agora é a Maria Eduarda Marconi. Alô, Madu. Estamos online? Olá. Então, vamos de 2? Sim. Vamos lá, então. Aí você pode fazer, ler a questão e já joga a sua alternativa. Tá bom. Sobre a pintura grega, considere as alternativas abaixo, afirmativas abaixo. A pintura clássica grega era muito utilizada em cerâmicas como a ânfora. É ânfora de fala? Isso, ânfora, que é aquele jarro, certo? Ok. Tá. As cenas retratadas nas pinturas gregas geralmente estavam associadas a temas mitológicos. Legal, né? Correto essa aqui também, certo? Certo. A 3. A pintura grega mostrava cenas realistas reproduzidas com rigor, equipado ao fotógrafo. Não, fotográfico.
Que parada. Nossa, nem existia. Nem existia. Exatamente, né? Então, esquisitíssima essa 3 aqui, né? Muito. Ok, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que marcar a alternativa correta. Eu tava em dúvida entre a D e a A, porque eu não lembrava o que era ânfora. Gente, outra coisa, como vocês estão em casa, é sempre legal dar uma pesquisadinha, certo? Se vocês ainda tiverem dúvidas, podem perguntar, tá certo? Mas vocês têm aí o material, vocês estão em casa. Quando eu estava na idade de vocês, eu também tinha esse costume de fazer as tarefas sem olhar, sem pesquisar. Mas eu acredito que faz muito parte de como a gente é instruído normalmente, né? Pesquisar é tipo ligar o criativo no Minecraft, não tem graça. Então, quer dizer, nos estudos, isso vai ampliar, né, aquilo que a gente já sabe, ou então vai mudar a nossa ideia e tudo mais. Certo? Então, eu acho legal quando vocês trazem coisas que vocês deram uma olhadinha em outros lugares. E isso é super importante para o aprendizado de vocês. E aí, Madu, o que você fala para mim? Qual que é a certa, então? Delta? Perfeito. D de dedão. Arrasasses. Próxima é a 3. Professora, Oi. o pessoal tá avisando que vai ter que sair e eu vou ter que sair também. Ok. E Nossa, já deu 47, né? deu horário e... Hoje eu nem olhei, gente. Sorry. Então, na próxima aula a gente continua, certo? Eu vou deixar aqui, tá carregando, inclusive, né? Mas a minha internet tá muito ótima. Agora com a câmera ligada não carregou coisa nenhuma. Tá carregando aqui os dados da próxima atividade para vocês, tá certo? A atividade vai ficar livre de hoje até a próxima sexta-feira, certo? Vou deixar instruções tudo direitinho. Só tô terminando de carregar ela aqui, ela já carrega, eu já mando para vocês, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. É um mosaico que a gente vai fazer, super simples, tá? Não, nada muito cheio de coisas, e vocês estão livres para escolher o desenho que vocês vão fazer e tudo mais. Eu vou deixar, claro, sugestões ali para vocês fazerem, mas no mais, é isso. Pode sim, pode sair. Tá certo? Alguém quer falar alguma coisa?